E as penitências surgiram como outro grande negócio para a igreja. Pois a penitência, você se confessava ao padre, o padre te dava várias questões para fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus, e além disso você podia aplacar essa ira com a compra de indulgências, que eram cartas do Papa que te liberavam de pecados. Talvez hoje alguém pense, pô, pastor, mas que coisa sem sentido, como é que alguém vai acreditar nisso? Mas vejam vocês, tudo se compra, tudo se vende. Eu sou um homem muito bom. A penitência que eu recebi pelos meus pecados, quando fui confessá-los ao Padre, é que eu tenho que ir a pé, até Jerusalém ou até Roma, para que Deus sinta o meu esforço em compensar todos os pecados. Mas eu tenho um negócio, eu preciso cuidar do meu negócio. Então como é que eu vou fazer para ir para lá? Não tenho como fazer. Então alguém na igreja pensou o seguinte: bom, a igreja ela é detentora de todos os méritos de Cristo. Cristo não fez pecado, só fez boas obras. E a igreja é detentora de todas essas boas obras. E além de todas essas boas obras que abundam, os grandes santos também fizeram obras além daquilo que eles precisavam fazer, e a igreja mantém esses tesouros todos. Então, se você é um homem de bem, bem intencionado, que gostaria de fazer essa procissão, essa penitência, mas não tem como fazer, vamos fazer o seguinte: a igreja quer te dar o perdão. Você paga para alguém outro caminhar lá e para você. E quando ele chega lá, ele ainda pode comprar uma carta assinada pelo próprio Papa que vai te liberar de todos esses pecados cometidos. E os abusos cada vez continuaram crescendo. E os dominicanos, que era a ordem religiosa que cuidavam dessa venda de indulgências, extrapolavam. E havia um vendedor muito conhecido na época de Lutero, chamado João Tetzel, que inclusive gritava assim: tão logo a moeda do cofre cair, a sua alma no purgatório irá sair. E era assim que funcionava. E Lutero, lá no convento, lá no mosteiro, começou a se questionar muitas coisas, porque ele era muito aplicado, e ele se castigava, ele fazia suas penitências, saíam pedindo esmolas para castigar o corpo, para que o espírito ficasse mais forte. E um dos seus mentores espirituais, um dos seus superiores, chamado João Staub, dizia: Lutero, não te castiga tanto assim, olha mais para Cristo. E aquilo começou a despertar. E Lutero começa a se interessar cada vez mais pela leitura da Bíblia, que só havia nos originais, grego, hebraico e a Vulgata no latim. E ele começa a descobrir coisas que não eram ensinadas. E esse texto que acabamos de ouvir desperta Lutero: o justo viverá pela sua fé. E ele começa a ver que Deus não é aquele Deus irado, disposto a castigar. Deus é o Deus de amor. E Ele nos ama tanto que mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados na cruz, pagando a dívida de todos eles. Isso é Evangelho. Por isso Paulo disse: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder pelo qual Deus salva as pessoas. O Evangelho é a boa notícia de que nós temos um Senhor que é o nosso Salvador, que nos abraça, que nos acolhe, que nos aceita assim como somos, e diz: eu morri pelos teus pecados, faça parte agora da minha família. E quando olhares para Deus, não precisa ter medo de um Deus juiz que quer te castigar. Ele é teu Pai. Ele te ama. Ele quer que você faça parte da sua família. E quando Jesus ensina a sua oração, Ele ensina: Pai nosso que estás nos céus. Somos uma família.
E quando Lutero descobre essa mensagem do Evangelho, ele não pode calar. Ele não pode ficar com só para si. E então ele escreve 95 teses, 95 questões sobre essa venda, sobre as indulgências, sobre esse comércio, sobre essa exploração, questionando e dizendo, quando Deus fala sobre penitência, não é esse tipo de penitência que a gente conhece. A vida do cristão inteiro é uma penitência. O que é a penitência? É reconhecer os seus pecados, com o coração contrito, olhar para a cruz e aceitar esse perdão que é de graça, que Jesus dá. Então Lutero questiona o Papa e diz, bom, se ele é o detentor das indulgências, por que ele não dá? Por que ele não abre essas portas? Distribui para todo mundo, já que Jesus morreu de graça. No dia 31 de outubro, ele pregou aquelas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e isso deu muito o que falar. Porque essas teses foram copiadas e foram duplicadas e foram impressas. Gutenberg, há pouco tempo, tinha acabado de inventar a prensa. E de repente todos os estudantes das universidades estavam discutindo as teses de Lutero, não era mais só na igreja, e a reforma estava por acontecer, e era algo muito maior do que o Papa Leão X ou o Imperador Carlos V poderiam supor, imaginar e esperar. Não era algo local, era um evento mundial. 31 de outubro de 1517, começa a surgir o debate sobre as 95 teses, debatendo a questão das indulgências. No ano seguinte, Lutero escreve mais 97 teses. E agora não mais debatendo o valor das indulgências, mas querendo discutir sobre o ensinamento do escolasticismo, que acontecia nas universidades, onde havia uma tentativa de harmonizar a filosofia, de maneira especial de Aristóteles, com a teologia. E assim fazia com que o homem se tornasse o centro, e não Deus, o centro da salvação. Então Lutero aponta que Jesus é o centro de toda a Escritura Sagrada. A Bíblia é Jesus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para mostrar a cara do Pai. E quando nós queremos ver Deus, nós precisamos olhar para o crucificado. Ali está Deus, aquele que tanto nos ama, que se fez carne para levar chicotadas, cuspidas, ser traído, caluniado, apedrejado e crucificado por causa dos meus pecados e dos teus pecados. Essa é a cara de Deus. Deus de amor, Deus que dá vida por cada um de nós. E quando nós agora olhamos para a cruz e dizemos, ali morreu o meu Deus, o meu Salvador, esta fé se apropria daquele lugar. E é eu que estou morto na cruz, e eu estou sendo perdoado porque a minha dívida foi quitada. Eu estou justificado de todos os meus pecados. E quando Satanás, lá no tribunal divino, em tom de acusação, porque ele é o acusador, diz: o Gilberto é um pecador e precisa ir para o inferno, Jesus, o meu advogado do outro lado, diz: verdade, ele é um pecador, precisa ir para o inferno, só que eu morri por todos os pecados dele, ele creu em mim, e agora ele está justificado da sua culpa, porque eu a paguei totalmente.
coração. Isso é dado, lá em Efésios 2:8 diz que a fé é um dom de Deus, é um presente gratuito que Ele dá a cada um de nós. Só que Deus não criou máquinas, não criou robôs, criou seres humanos. E como seres humanos, infelizmente, nós podemos fechar o coração e dizer: eu não quero saber disso, eu não quero aceitar essa mensagem. Nós temos a opção de recusarmos a graça de Deus, virarmos as costas para Ele e irmos para o inferno. E a grande maioria das pessoas ainda fecha seus ouvidos, seus corações e a porta do céu para si mesmo, porque não quer ter Cristo no seu coração. No momento que eu sou justificado, eu começo a viver a santificação, uma vida que tenta andar nos caminhos do Senhor, buscando esse perdão todo dia, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, lendo sempre mais a Bíblia. Lutero foi convocado no concílio de Worms em 1521 para renegar os seus livros diante do imperador, diante dos emissários papais, e foi-lhe perguntado: isso aqui foi você que escreveu? Ele disse: foi. Você renega isso aqui para permanecer fiel ao Papa, às tradições da igreja? Lutero diz: aqui estou, não posso de outra forma. Não é certo um homem agir contra Deus e contra a sua consciência. Se vocês me provarem pela Escritura Sagrada que tem alguma coisa errada nesses livros, eu sou o primeiro a queimar. Mas se não, não posso de outra forma. Que Deus me ajude. Amém. Virou as costas e foi embora. E assim estava iniciado o processo da reforma. Ele agora é declarado proscrito, procurado pela justiça. O príncipe eleitor, que desde 1508, quando assistiu a primeira pregação desse padre, ficou impressionado, porque ao invés de falar de indulgências, de poder papal, de guerra, falava do Evangelho, do perdão. Resolve protegê-lo e simula um sequestro e o levam para um castelo onde ele ficará preso durante um ano. E é lá que ele escreve o catecismo, é lá que ele começa a traduzir a Bíblia, para que o povo possa ler a Escritura Sagrada na sua própria língua e entender o que Deus tem a lhe mostrar. Ver Jesus com seus próprios olhos, porque a Bíblia é Jesus. Se você tirar Jesus do centro da Bíblia, é a mesma coisa que você olhar para aquela manjedoura lá de Belém, sem o bebê, você só vai ver palha. O importante era o menino que estava deitado na manjedoura. Se você tirar Jesus daqui, só vai ter papel. Jesus é a palavra encarnada que veio para salvar a minha vida. Essa é a grande mensagem da reforma. O que é ser igreja hoje? Onde está a igreja hoje? Onde tem um grande pastor fazendo revelações, tendo visões. A Bíblia termina dizendo: cessem-se as profecias desse livro, ninguém acrescente, nem menino, nem tio. Aquilo que nós precisamos saber sobre a nossa salvação está aqui. Onde é que está a igreja? Vemos quando as emissoras de televisão noticiam reunião da CNBB dizendo: a igreja está lá reunida. A igreja é onde estão os bispos.
Jesus diz que a igreja é onde 2 ou 3 estiverem reunidos, porque ali Ele está no meio. Onde Jesus está a igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. E todos aqueles que confiam em Jesus como seu Senhor e Salvador são o corpo, eu e cada um de vocês. Ele não mandou anjos para pregar o Evangelho. Ele confiou em mim e em ti, falhos como somos. Ele disse: vocês são o sal da terra. O sal serve para dar sabor e conservar. Vocês são a luz do mundo. Nós temos 2 velas acesas ao redor da cruz para mostrar que a luz a gente não esconde, como diz Jesus, debaixo do velador. Não, ela fica iluminando. Jesus é a luz do mundo, desse mundo de trevas. Jesus que morreu na cruz, que é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Nossa fé está viva e acesa nesse Jesus. E é isso que é ser igreja. Nós somos igreja ali onde estamos, aqui reunidos no templo, lá em casa, no trabalho, na escola, na rua. Como diz Pedro: vós sois sacerdócios reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, tudo aquilo que Ele fez, daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Todos nós somos igreja lá fora, testemunhando, falando, ali nas vocações que exercemos como pai,